Boa noite, irmãos. Nós voltamos para estudar a palavra do nosso Deus mais uma vez nesta quinta-feira. Louvamos ao Senhor por mais uma semana que caminhou, por mais um tempo rico de cuidado, por mais esse momento que Ele nos permite ter estudando a Sua palavra. Momento para estarmos aqui juntos, pensando um pouco sobre a verdade de Deus a nós revelada. Nós estamos estudando durante quintas-feiras, domingos, nesse tempo de isolamento, nesse tempo de pandemia, o, o plano da redenção do nosso Deus. E nós falamos a respeito de algumas etapas que fazem parte desse propósito divino. Quando eu era criança, um pouco maior já, adolescente, mocidade, eu gostava muito de ler os gibis, histórias em quadrinhos para muitos hoje. E eu me lembro de uma historiazinha que eu li, uma revistinha do Mickey, e que estava o Mickey e o Pateta. O Pateta estava lendo um livro, estava no final do livro, e o Mickey pergunta a ele por que ele estava começando a ler o livro pelo final. E o Pateta respondeu: eu, o final da história é sempre o mais interessante. Eu quero saber o final da história. Quero saber como é que a história termina. Nós estamos vivendo uma época que as indagações com relação ao final dos tempos têm sido muito grandes. Nós pegamos o final do século passado e nós vimos um aguçar muito grande desta buscar o conhecer o final da história. O final do século passado envolveu a virada do milênio. E na virada do milênio, muita especulação houve sobre o final dos tempos. Muitos acreditavam que o final de tudo aconteceria na virada do segundo milênio para o início do terceiro milênio. Não aconteceu. No entanto, nós observamos que esse assunto tem fervilhado no coração do povo de Deus e até mesmo de muitas pessoas que têm um conhecimento não tão grande da palavra de Deus, mas que pensam profundamente sobre esta questão, tentam encontrar uma resposta a ela. Nós vamos falar um pouco hoje, introduzir um pensamento sobre o começo do final. Nós estaremos falando sobre a glorificação. Me deixa ler a palavra de Deus com você. Vamos ler juntos a palavra do Senhor. Salmo 113. Ele diz assim: Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor agora e para sempre. Do nascimento do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de Aleluia. Amém. Vamos orar? Nosso Deus, rico é saber que o Senhor tem o seu trono firmado nas alturas e tem do seu trono governado a nossa vida, governado o nosso país, governado o nosso mundo, governado toda a tua criação. Senhor, para nós, teus filhos, é gratificante e é tranquilizador sabermos disso, porque sabemos pela palavra do Senhor, Deus o Senhor é,
nós conhecemos o Senhor dentro daquilo que nos é possível conhecer através da tua revelação, o que já nos é suficiente, Pai. Suficiente para nos tranquilizarmos, suficiente para sabermos a grandiosidade do Deus que o Senhor é e de sabermos, Pai, o quão de amor o Senhor tem para conosco dentro da sua. Senhor, continue a nos abençoar, guardar e a nos fortalecer. De maneira muito especial, Senhor. Tome o coração daqueles teus filhos que estão ouvindo-nos neste momento e estão passando por dificuldades, estão enfrentando lutas na saúde, Pai. Estão enfrentando dificuldades nesse tempo difícil de cuidados médicos. Esteja guardando esses nossos irmãos que tenham confiança no Senhor para que os seus corações estejam tranquilos. Irmãos que buscam trabalho, irmãos que vivem dificuldade dentro do seu próprio lar, nos relacionamentos. Deus, que na busca da tua direção encontrem a orientação necessária para as decisões. Mais uma vez, pela iluminação do Senhor, da palavra, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos louvar a Deus e logo depois voltamos com o nosso estudo. Louvai a Deus soberano, Senhor do que é feito. Louvai-o sim de vossa alma, tesouro perfeito. A Deus cantai e com fervor tributai, profundo amor e respeito. Louvai a Deus que vos faz prosperar dia a dia e com amor vos defende, abençoa porfia. Lembrai também que o poderoso nos vem fazer feliz companhia. Meus irmãos, as escrituras, elas seguramente podem ser subdivididas em 4 aspectos bem distintos. Esses 4 aspectos, eles formam como que uma base de sustentação para toda a verdade que ela apresenta. As escrituras, elas retratam, primeiro, a criação de Deus. Mostram a criação, revelam como ela aconteceu e dá detalhes a respeito do início de todas as coisas. Depois ela retrata logo a seguir a queda humana. A queda humana que trouxe efeito sobre toda a criação perfeita de Deus. E logo depois da queda nós temos a revelação do propósito divino para resgatar a humanidade caída dentro do seu plano de eleição, seu plano de predestinação, o seu plano então de resgate. Então nós temos a criação, nós temos a queda e nós temos a redenção que permeia a maior parte das escrituras sagradas. E nós fechamos, então,
todo esse processo com a consumação ou a glorificação. Então, é sobre esse último ponto que eu quero fazer uma introdução com vocês aqui nesta noite. Então, vamos lá. A glorificação, ela acontece dentro de um processo maior. Então, nós observamos que a redenção ou a salvação, ela é um fato processual. Eu usei essas duas expressões. A redenção, primeiro, ela é um fato. Não é uma invenção, não é uma expressão religiosa que vai envolver agora a vontade de grupos religiosos por um entendimento ou outro. Ele é um fato dentro da visão cristã, dentro do que as Escrituras nos apresentam. Ela é um fato e ela é um fato processual. Significa que ela não acontece de uma forma global, total e única na vida daqueles que precisam desta redenção. Então, ela tem esse caráter, essa característica de um processo. E esse processo, segundo as Escrituras, ele tem o seu início na eternidade passada. Ele começa lá atrás, quando Deus divinamente decide pela constituição de um povo e decide pela restauração desse povo que haveria então na expressão representativa de Adão, de desligar-se dele por escolha própria e pessoal. Então, lá na eternidade passada, Deus elege e Deus predestina. E na eternidade passada, mesmo que ainda no tempo não tenha sido consumado, a dívida desses que haveriam de se tornarem devedores para com Deus através da escolha, então estava sendo paga. Então, ela começa na eternidade passada, ela tem o desenvolver durante a existência humana e ela se consolida, então, na volta de Cristo Jesus. É importante nós observarmos que a redenção divina é um processo que tem um início, que tem um meio e que tem um final. Né? Então, não é apenas um momento pontual na história humana. Ela tem o seu início, o seu desenvolvimento e a sua conclusão, ou o seu encerramento, ou a sua finalização, ou a sua consumação. Então, a glorificação, como eu já referi, ela também pode ser chamada, e ela é chamada em muitos momentos de consumação, por vários autores. Né? E ambas estão retratando a mesma coisa, são expressões usadas de forma sinônima. E ela é, meus irmãos, o último estágio da redenção do nosso Deus. Né? É o episódio final, é o ponto final, é o término de todo esse processo elaborado minuciosamente e cuidadosamente pelo Deus Todo-Poderoso, o Deus Eterno, o Deus Triuno, Pai, Filho e Espírito. Nós vamos olhar esse texto da Palavra de Deus que mostra-nos uma ordem para esta relação salvadora de Deus, essa relação processual. É o texto de Romanos 8:30, e ele diz assim: E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Aqui nós temos uma relação sequencial. Deus predestina, Deus chama, Deus justifica e Deus glorifica. Né? Então, a relação salvadora, ela tem, então, esta caminhada processual. Então, vejam que, segundo a palavra de Deus, a glorificação, ela aparece ali no texto como o final de todo um processo. É o final do processo da redenção. O que significa para nós que, enquanto ela não acontecer,
a redenção ela não vai se completar, ela não vai estar finalizada. Então é necessário que ela aconteça para que o ponto final da salvação ou da redenção então seja colocado na história humana. Então vejam que há uma necessidade para que ela aconteça. As Escrituras nos mostram que nós não podemos estar em perfeita comunhão com Deus na nossa condição de pecadores, ainda em pecado, pecadores sem os pecados remidos. Então, ela é necessária porque na glorificação o pecado e os efeitos dele eles serão removidos de todos os filhos de Deus. O que significa que nós teremos então toda e perfeita condição para desenvolvermos a comunhão com Deus que nos é tão necessária, que é o que foi perdida lá atrás com os nossos primeiros pais. Então, na glorificação, vejam, algumas coisas estarão presentes e se manifestando. Haverá a transformação dos corpos de todos aqueles que estão em Cristo Jesus. E uma coisa que é importante, a transformação, ela será uma transformação completa, né? Nós observamos em muitos momentos hoje, quando estamos lá num ato fúnebre, num funeral, alguns grupos religiosos, entendendo pela forma como expressam, que o que é importante, de fato, no ser humano é a alma. Né? O corpo ele não é tão importante. Né? Tanto que a expressão a salvação da alma, para muitos, tem entendida como a salvação da parte não física do ser humano. Né? E a ideia que permeou o pensamento grego antigo, tem caminhado de maneira muito forte dentro do cristianismo moderno, dentro do cristianismo do nosso tempo. A ideia de que o corpo só existe aqui para sustentar a alma. E de fato é o que somos nós, a nossa alma, o nosso espírito. O corpo, de fato, ele não representa muito, tanto que quando na morte ele vai se decompor e a alma, segundo alguns, ela dorme e fica aguardando o momento da redenção, tanto que para muitos o corpo ele não será necessário depois no estágio final, vamos chamar assim. Né? E, no entanto, as Escrituras elas nos afirmam que o nosso corpo ele será transformado e que a transformação que haverá em nós ela será completa, será uma transformação da parte física do nosso corpo e será uma transformação da parte não física da nossa alma ou espírito, que eu vou tomar aqui como sinônimo. Né? Então, na glorificação, o ser humano por completo será transformado. Então, nós observamos que a glorificação é uma ação de Deus livrando-nos de todo o efeito que o pecado trouxe sobre nós, esta enfermidade física e espiritual que carregamos conosco hoje. Então, amados irmãos, quando nós falamos sobre isso, nós olhamos para a pessoa de Cristo Jesus e no exemplo de Cristo Jesus nós vamos ter a segurança e a certeza do que representa a glorificação para a nossa vida também. Então, primeiro aspecto, olhando para a pessoa de Jesus Cristo e a ressurreição que ele viveu. Segundo a palavra do Senhor, a segurança e a esperança que nós vivemos hoje, ela está sustentada e ela está fundamentada no que aconteceu com a pessoa de Jesus Cristo. Então, ele
é a segurança de que, assim como ele ressuscitou, nós também haveremos de ressuscitar. Paulo fala isso de maneira muito ampla quando ele defende a ressurreição no capítulo 15 da sua primeira carta escrita à igreja de Corinto. Ali ele fala sobre a ressurreição. Ele diz que se não a ressurreição de mortos, Cristo não ressuscitou. E se ele não ressuscitou, bem, a nossa vida ela se limita somente a esse tempo aqui e a nossa vida então ela se tornará uma vida extremamente sofrível, uma vida extremamente miserável, uma vida que não terá como alimentar qualquer aspecto de esperança. Então, olhem para esses dois textos que temos aqui. Atos 26, 23. Isto é, que o Cristo devia padecer, sendo o primeiro da ressurreição dentre os mortos. Devia anunciar a luz a esse povo e aos gentios. Então, ah, em Atos, nós observamos as palavras registradas de Lucas, afirmando que Cristo ele é o primeiro ressurreto entre aqueles que estão mortos. E 1 Coríntios 15, 20, já citado, afirma assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias que dormem. As Escrituras, elas nos afirmam que a ressurreição de Jesus é um fato histórico. E o apóstolo Paulo, de maneira muito rica, ele faz apologia com relação a este aspecto, quando nós observamos os evangelistas também o fazendo, mostrando que Jesus foi visto por pessoas. Não é apenas uma relação de conjectura religiosa, onde a igreja ela afirmou isso para defender um ponto de vista, sem que houvesse de fato provas desse acontecimento. As escrituras elas nos ajudam a ver de maneira extremamente clara que a ressurreição de Jesus é um fato histórico, assim como histórico é o fato do seu nascimento, da sua presença, da sua morte. Né? Assim também é o, o fato que envolve a sua ressurreição. Jesus de fato ressuscitou e as Escrituras nos afirmam que a sua ressurreição é a segurança dos filhos de Deus com relação à própria ressurreição que haverá quando a glorificação, então, ela se manifestará como o momento final e consolidador de todo o processo redentivo do Senhor. Romanos 8, verso 23 e 24. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso. A criação geme, aguardando o momento da redenção final. O momento da redenção fará com que, então, a criação de Deus volte a cumprir o seu papel e o seu propósito, inicialmente dado e concedido a ela por Deus na criação. Então, nós aguardamos a ressurreição, e a ressurreição implica na ressurreição do corpo, e a ressurreição ela é assegurada pela ressurreição também do próprio Senhor Jesus. Segundo, Jesus teve o seu corpo glorificado na ressurreição, e o nosso corpo será igual ao corpo de Jesus quando esse fato aconteceu. Primeiro, a ressurreição de Jesus é a garantia da nossa própria ressurreição. Segundo, a glorificação de Jesus na ressurreição também se torna a base para entendermos que na glorificação haverá uma transformação também do corpo de todos aqueles que partiram crendo, confiando em Cristo Jesus. Olhem a palavra de Deus em Filipenses 3, 20 e 21.
Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Senhor, o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. A ressurreição, ela trará transformação e haverá uma mudança real e clara no corpo de todas as pessoas que morreram em Cristo Jesus. E haverá transformação de todos aqueles que não morreram em Cristo Jesus e que estiverem vindo, quando então a sua vinda acontecer. O texto que nós lemos, em Romanos 8, verso de número 30, nos chama a atenção para um fato. A glorificação é uma promessa, está lá. Mas vejam que o tempo verbal nos lança em uma outra situação e uma outra condição. Romanos 8,30 diz que aqueles que Deus predestinou, Ele chamou, o que chamou, Ele também justificou. E aos que justificou, Ele glorificou. Os três verbos que nós encontramos aqui, predestinar, chamar e justificar, mostram fatos ocorridos no passado. Ele predestinou no passado, ele chamou no passado e ele justificou no passado. No entanto, a glorificação ela ainda não aconteceu. Aos olhos de Deus, ela é uma realidade já consumada, ela está realizada. Apesar de não ter ainda acontecido no espaço e no tempo, historicamente não ter se realizado. E por que nós então consideramos como um ato de fato realizado, como o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, afirma aqui? Porque as promessas de Deus, elas não deixarão de se cumprir, elas têm se cumprido, e a garantia de que ela estará acontecendo está no fato de ser uma promessa de Deus pronunciada de forma tal que a segurança está nele próprio, no Deus Todo-Poderoso. É assim, irmãos, que nós observamos a relação da própria justificação pela fé. E a justificação pela fé, se somos justificados através do ato de crer na obra realizada por Cristo na cruz, antes da vinda ou da encarnação do Filho, antes da sua morte na cruz, como as pessoas então seriam salvas se o ato ainda não aconteceu? Há alguns que já me afirmaram que antes da vinda de Cristo, nós estávamos vivendo o pacto das obras e que todos aqueles que viveram antes de Cristo foram salvos pelas obras de justiça. Irmãos, somente Adão teve condição para viver de maneira perfeita a lei de Deus, a vontade e o querer do Deus Todo. De Gênesis 3,15 para cá, tudo que nós observamos dentro desse propósito redentor é graça. Então, os nossos irmãos do Velho Testamento, e Hebreus nos ajuda a entender isso, eles foram justificados pela fé, da mesma forma que somos justificados pela fé hoje. Nós somos justificados por crermos na obra redentora de Cristo. Os nossos irmãos do Velho Testamento foram justificados porque também creram na obra redentora de Deus em Cristo Jesus. Não houve diferença. O pagamento da dívida foi tanto para um quanto para outro. Então, a justificação pela fé, ela não é uma propriedade exclusiva do povo neotestamentário e de lá para frente. Tanto que o que Paulo afirma no versículo 17 da sua primeira carta, da carta aos Romanos, ele foi buscar em Abacuque. O justo viverá por fé. Está lá atrás, no capítulo 2, verso de número 4.
Então, nós entendemos que, assim como a justificação ela foi um fato consumado antes mesmo de ter se consolidado na cruz, a glorificação mostra que ela também é um fato em Deus consumado, porque ela haverá de acontecer inegavelmente. Ela irá acontecer. Portanto, é uma promessa aos olhos de Deus consumada e para nós a certeza de que ela acontecerá. Então, a glorificação ela terá a sua realização quando a pessoa de Cristo Jesus se manifestar. Irmãos, quando nós falamos a respeito desse rico aspecto, quando falamos sobre a glorificação, nós estamos retratando a realidade da redenção de Deus no seu processo final, na sua consumação e na sua consolidação. E a glorificação, então, ela tem o seu início quando a manifestação de Cristo acontecer. É o que Deus nos permitindo, estaremos analisando no nosso próximo. Então, é importante nós sabermos que a glorificação é o ponto final de todo o processo redentor de Deus, que a redenção divina ela é processual, é um fato que tem um desenvolvimento processual histórico. Ela começa na eternidade passada, ela desenvolve-se durante toda a existência humana pós-queda e ela se consolidará na volta de Cristo Jesus, quando fatos estarão então acontecendo. Né? Algumas coisas, alguns elementos estarão presentes ali, qualificando esse momento final. Então, que Deus te abençoe e que você lembre-se do que o apóstolo Paulo diz. Aos que predestinou, a estes chamou. Aos que chamou, a estes justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. A glorificação é uma promessa realizada no coração eterno de Deus, mesmo que historicamente ainda não tenha acontecido. E tudo isso porque Deus não pode mentir, Deus não pode falhar dentro de todo o seu processo estabelecido, dentro de toda a sua verdade. Ele não pode estabelecer para consigo mesmo relação de aconteça. Ele deixará de ser Deus. E como isso é impossível acontecer, então temos a segurança de saber que tudo aquilo que definitivamente ele planejou haverá de acontecer, será executado passo a passo, será executado detalhe por detalhe, minuciosamente, e nenhum desses detalhes deixará de cumprir, deixará de ser realizado, deixará de acontecer. Confie nessa verdade e a segurança. A nossa segurança está na pessoa de Cristo Jesus, que morreu por nós, pagou a nossa dívida, e ressuscitou e também ressuscitaremos. Teve o seu corpo glorificado, o nosso corpo também será glorificado na ressurreição, né? Jesus voltando, mortos ressuscitarão, e na transformação dos corpos daqueles que estarão vivos, aqueles que estarão vendo com os olhos, os próprios olhos à volta de Jesus, no alto dos céus, em esplendor e majestia. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. Oremos, meus. Nosso Deus, a segurança que temos, ela não está em nós, ela não está na nossa frágil condição. Ela está no poder do Senhor como o Deus
todo-poderoso, como o Deus que tem sustentado tudo aquilo que o Senhor mesmo criou e que não falhou, não falhará e não tem falhado no cumprir de cada uma das promessas que o Senhor fez a nós, que o Senhor fez a Deus e nos deu a conhecer. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa verdade. E o nosso coração esteja em paz no presente, sabendo que a nossa caminhada de vida aqui, ela está rumando para um final. E um final, Senhor, que será um final de glória para o Senhor e de profunda bênção consumada para cada um. Deus amado, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, e a bênção desse Deus poderoso, Deus único, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, caminhe com a sua vida, renove-se sobre o seu lar e alcance a todo o povo de Deus espalhado pela terra, hoje e por sempre. Amém. Que Deus te renove, que Deus te abençoe. A ti, ó Deus, louvamos e por nosso Senhor te confessamos. A ti, ó Pai da eternidade, adora toda a terra. A ti o coro angélico, a ti todo o poder do céu, a ti querubins e serafins proclamam sem cessar: Santo, 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 Senhor Deus dos exércitos. Os céus e a terra estão cheios da majestade da tua glória. A ti o glorioso coro apostólico louva, a ti a congregação dos profetas louva, a ti o nobre exército dos mártires louva, a Santa Igreja reconhece por toda a terra. A ti, ó Deus Pai, infinito dominador, e ao teu venerável Verbo e único Filho, e ao Santo Espírito Consolador. Tu és o Rei da glória, ó Jesus. Tu és o sempiterno Filho de Deus. Quando viesse resgatar os homens, não te escusaste a nascer do ventre da Virgem. Quando venceste a morte, o seu aguilhão, logo abriste a teus servos as portas do reino dos céus. Estás sentado à destra de Deus no trono onipotente. Cremos que voltarás e aqui será juiz. Portanto, nós remidos com teu sangue suplicamos teu auxílio. Nós que já estamos alistados com teus santos na glória eterna. Senhor, guarda o povo e abençoa